Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao último Igreja Açores desta temporada. Hoje vamos conversar com o Bispo Dom João Lavrador, em jeito de balanço deste ano pastoral, e vamos ainda conversar com Dom António de Sousa Braga, Bispo emérito da Diocese de Angra, que assinala 25 anos de episcopado. Dom João Lavrador presidiu às 10h30 a uma celebração na matriz da povoação, onde teve presente particularmente as duas senhoras vítimas das enxurradas e respectivas famílias. Foi também intenção rezar pelas famílias da povoação que perderam os seus bens nestas enxurradas do passado dia 25. A ilha de São Miguel registou 22 ocorrências, 14 das quais registadas no concelho de Vila Franca do Campo, 4 em Ponta Delgada e 4 na povoação. São ordenados este domingo os 3 neo-sacerdotes que vêm reforçar o clero açoriano. 3 ordenações que vêm provar que a missão do Seminário Episcopal de Angra continua a ser bem cumprida. Concorda o reitor cônego Helder Miranda Alexandre. É um longo caminho percorrido por estes jovens e é também um grande motivo de alegria e de orgulho também para o seminário, que assim cumpre o seu papel e entrega à Diocese e à comunidade cristã estes 3 jovens para disponibilizarem para um serviço da Igreja e dos irmãos, naquilo que a Diocese entender fazer e orientar com eles. Eles são os 3 naturais de São Miguel, portanto têm uma sensibilidade muito específica, que é caracterizada sobretudo pela piedade popular, que é muito típica de São Miguel, e são os 3 muito generosos, com grande capacidade de entrega, de humildade, de também crítico da realidade. Parece-me que intelectualmente os 3 são muito bons e podem, de facto, dar à Igreja uma nova esperança para aquilo que o Sr. Bispo entender e escolher para eles. Têm-se mostrado ao longo da vida do seminário muito dedicados, muito generosos, com sentido de humildade, de entrega, curiosos, é uma turma que sempre se manifestou curiosos em tudo aquilo que diz respeito ao mundo de hoje e à Igreja. António Santos é natural das Furnas e cresceu no seio de uma família cristã. Conhece-te a si mesmo é a frase que servirá de missiva para o novo capítulo que hoje inicia. E conhecer-se é um mote para depois conseguir alcançar objetivos e também é a maneira óbvia que também temos de chegar até Deus. Conhecermos como pequenos é uma realidade para com Deus, para que Ele possa agir no meio dessa pequenez. Ora, é graças a essa pequenez que eu fui adquirindo, essa consciência de pequenez que fui adquirindo, que percebi que a Igreja precisava de mim para a ordem. Sobretudo essa Foi cedo essa certeza? Nem tanto. Foi um caminho que eu fui descobrindo. Por exemplo, no 10º ano eu estava a colocar em dúvida, no 11º entrei numa crise de fé existencial, quase que pus a religião de lado e a própria fé, e no 12º voltou com toda a força e com novo vigor, e aí sinto-me uma decisão clara e concisa. O jovem miquelense admite que a timidez é uma das suas dificuldades, mas considera-se um bom ouvinte. Não sou propriamente uma pessoa assim muito dada, no sentido de eu sou um pouco tímido. Mas também, quando eu começo a ganhar confiança com as pessoas, eu consigo ter uma boa relação. E também acredito que eu consiga ter uma boa capacidade de escuta. Às vezes com falhas, como é normal, mas eu sinto que eu tenho essa capacidade. E, sobretudo, uma pessoa interessada e esforçada naquilo que quer fazer. Não tem propriamente duplas intenções ou segundas intenções no caminho de igreja, porque há outros caminhos mais interessantes a nível monetário e tantas outras coisas fora da igreja. Ainda por cima, hoje em dia, o padre está rotulado de uma maneira muito negra. Também da ilha de São Miguel é João Silva, natural dos Mosteiros. Começou por estar na igreja com a avó e nunca teve muitas dúvidas sobre este caminho. É bom ouvinte, sociável e indeciso. Gosto de ouvir
e aconselhar as pessoas a terem uma vida melhor. E, por outro lado, também sou uma pessoa sociável. Gosto de falar com as pessoas, gosto de estar junto das pessoas. Portanto, eu acho que essas duas qualidades, por assim dizer, vão-me ajudar no desempenho da minha missão enquanto pastor. No entanto, também tenho alguns defeitos e talvez seja uma pessoa... Características, vamos chamar-lhe assim. Pronto, exato. Características. Portanto, posso dizer que sou uma pessoa um pouco indecisa nas escolhas, porque todos nós temos medo de errar, mas erramos porque somos humanos, e sou uma pessoa um pouco indecisa. Por outro lado, sou um pouco impaciente também. Portanto, talvez são as características que tenho que trabalhar melhor para me ajudar também a crescer e ajudar a crescer também o povo de Deus. O jovem dos Mosteiros acredita sobretudo numa pastoral de proximidade. Já Jorge Sousa, o mais velho dos 3 novos sacerdotes, é natural de Ponta Garça, em Vila Franca do Campo, e tem 38 anos. A entrada tardia no seminário acabou por ser repentina. Várias vezes. Eu recordo, em 2007 eu vim à terceira, o grupo coral da minha paróquia veio à terceira, à missão nova do Padre Diniz, na Feteira. E naquela altura o meu contrato de trabalho estava a terminar. Eu tinha um serviço, gostava daquilo que eu fazia, percorria as várias ilhas, nós tínhamos obras, eu fazia a ligação entre as obras nas várias ilhas e os engenheiros. Tinha possibilidade, recebia muito bem, tinha a possibilidade de viajar e de conhecer outras ilhas, outras localidades, a par do trabalho. Mas faltava sempre qualquer coisa. Sim, e eu recordo-me, quando eu vim cá em 2007, o meu contrato de trabalho estava a terminar e disse, bem, foi a primeira vez que eu vi seminaristas. Foi aqui na terceira, e eu recordo-me de alguns, aquela energia, disse, aqueles jovens têm essa coragem, se calhar, olha, o meu contrato de trabalho está a terminar, e se calhar vai ser este ano que eu venho para cá para a terceira, para o seminário. O contrato foi renovado, mas a vontade de ingressar no seminário foi sendo cada vez mais nítida e acabou por acontecer esse tão desejado passo. Aventureiro e próximo dos jovens, o sacerdote garante ter herdado da avó e da mãe a generosidade da oração pelo próximo. Jorge Sousa, João Silva e António Santos estão, a partir deste domingo, ao serviço da Diocese de Angra, agora na condição de neo-sacerdotes. Está prestes a terminar um ano pastoral demasiado atípico, com ritmos diferentes entre as diversas ouvidorias. A Igreja nos Açores viveu muitos constrangimentos, por vezes com regras que não eram bem claras. É o que diz Dom João Lavrador, Bispo de Angra, em jeito de balanço deste ano. Sobretudo foi vivido através de muita precaução. Portanto, as celebrações litúrgicas, aonde foi possível, e na maior parte das vezes, graças a Deus, foi possível realizá-las, foram sempre com todo o cuidado do distanciamento e com todo o cuidado no sentido do arejamento e da máscara, então, todos esses cuidados. Naturalmente também criou algum embaraço, sobretudo para quem tinha programado aquelas celebrações litúrgicas que depois têm também a componente festiva, seja batizados, seja casamentos e outras celebrações, que na maior parte dos casos não podiam ser feitos, não porque não se pudesse celebrar em termos litúrgicos, mas porque depois teria implicações a nível do ajuntamento das pessoas e por isso não se pôde, a maior parte dos que estavam intervenientes nessas celebrações acabaram por adiar. Portanto, foi um ano, foi muito marcado por esta realidade da pandemia, todo ele, até agora, e naturalmente com esse medo, com essas restrições, também com, eu penso, com alguma pouca, embora a gente compreenda que não é fácil muitas vezes orientar, mas houve aqui alguma confusão em termos das orientações que as autoridades de saúde também deviam dar, havia de haver uma linguagem mais direta, mais com princípios mais seguros, o que também criou algum embaraço em relação às próprias atividades. Um ano de transição para o digital também em contexto de fé. Fez-se o que foi possível fazer, recorrendo muito ao digital. Naturalmente que muitas das atividades que nós tínhamos programadas acabaram por ter que se realizar em termos digitais, à distância, e foram-se realizando. Eu estou a falar, por exemplo, das reflexões do clero, do retiro do clero,
de muitas das reuniões que nós tínhamos em termos de alguns setores da vida pastoral foram feitos também à distância. Portanto, foi uma possibilidade que tivemos. Claro que nunca vai, de alguma maneira, poder colmatar o que deve ser realmente ou substituir o que deve ser realmente uma realidade presencial, porque a vida da Igreja vive-se muito no presencial, na vida comunitária, e a parte do encontro das pessoas é fundamental. A Assembleia sobre a Caminhada Sinodal foi um dos momentos altos deste ano pastoral. Nós começámos este ano com a grande Assembleia da Caminhada Sinodal, que correu muito bem, foi possível realizá-la. Pudemos fazer o retrato que foi a reflexão do ano anterior, já tinha tido também, já tinha sido afetado pela pandemia, em pelo menos metade do ano, e projetou-se este ano que nós estamos agora, ano pastoral que estamos agora a encerrar. Havia 3 grandes temas de reflexão para a Caminhada Sinodal, sobretudo todos eles à volta da Igreja evangelizadora, e que implicava também, portanto, o trabalho dos sacerdotes como os primeiros a terem aqui uma implicação própria no seu ministério junto às comunidades. E por isso também os padres, preparando o Conselho Presbiteral, refletiram dentro das ouvidorias sobre o perfil evangelizador do sacerdote. Em 3 temas: um primeiro sobre o sacerdote enquanto homem de Deus, o segundo, o sacerdote homem de comunhão, comunhão no presbitério e comunhão com aqueles que estão realmente, portanto, estão junto dele, nas comunidades, e o homem pobre com os pobres, uma opção pela pobreza e apoiando as estruturas de apoio aos mais pobres e aos mais excluídos. Realmente, estas reflexões foram-se fazendo, pouco a pouco, a nível das comunidades, também com os seus altos e baixos, mas penso que sim, foram fazendo, até porque todas as ouvidorias fizeram a reflexão para o Conselho Presbiteral, e estamos agora a recolher as respostas para o Conselho Pastoral e para a Assembleia será realizada, a Assembleia da Caminhada Sinodal, que será realizada no próximo ano, depois de refletirmos mais 2 temas, que será a Igreja em missão e a Igreja pobre com os pobres. E aí sim faremos então a síntese de todo este trabalho realizado durante estes 2 anos. A Assembleia do Conselho Presbiteral foi adiada por 2 vezes. No próximo ano pastoral, a Diocese vai focar-se em 2 temas. A auscultação que o Papa quer fazer para o Sínodo dos Bispos de 2022 sobre o rosto sinodal da Igreja, seja, por exemplo, a caminhada da juventude para as Jornadas Mundiais da Juventude de 2023, também queremos incorporar nesta caminhada sinodal. Portanto, temos aqui vários eventos, várias propostas e desafios, que no fundo têm que se ir incorporando em tudo aquilo que é o nosso projeto diocesano, que com estes altos e baixos, mas se vai realizando. As catequeses foram acompanhando os ritmos das escolas e os conselhos pastorais foram acontecendo pontualmente nas suas comunidades. Um ano onde a criatividade foi essencial. É um ano que se salda positivamente, porque houve aqui muita criatividade, também muito espírito de iniciativa, mas naturalmente que também não conseguimos realizar tudo o que era possível porque a pandemia não nos deixou. Esperemos que agora, a partir do momento em que estejamos mais livres já da pandemia, que tudo isto resulte em aproveitar tudo aquilo que foi de iniciativa deste tempo e que possa depois ajudar-nos a ter um modo presencial e de encontro comunitário mais forte, todos estamos mais hábitos desse encontro, e depois também com os subsídios do digital, que também nos vai ajudar na nossa caminhada ao longo deste ano. Para o próximo ano pastoral, o Bispo releva ainda a aposta na formação dos diáconos permanentes e apela às paróquias que apostem no Ministério dos Laicos. Um arranque de novo ano pastoral dentro da normalidade e, para isso, Dom João apela à vacinação. Nós precisamos, normalmente, ter uma vida social, comunitária, já normal, claro, com todos os cuidados que a saúde nos pode pôr, e por isso o apelo que deixo precisamente à vacinação, para que todos nós encontremos a imunidade de grupo o mais depressa possível e que ninguém tenha medo da vacinação, porque ela é necessária neste momento. Dom João Lavrador espera que tenhamos aprendido que a vida comunitária é essencial e gostava que renascêssemos numa sociedade nova, com valores novos e com a encíclica Todos Irmãos do Papa Francisco como base desse renascimento. Igreja a ler com o Padre José Júlio Rocha.
Toda a gente conhece o Padre António Vieira, sacerdote jesuíta, nascido em Lisboa em 1608 e falecido em Salvador de Bahia em 1697, com quase 90 anos. É o mais proeminente escritor e pensador português ou da língua portuguesa em todo o século XVII. Isto de longe. António Vieira é uma figura que todos conhecemos, pelos seus sermões, sobretudo, dentre os quais destaca o famosíssimo Sermão de Santo Antônio aos Peixes, pregado em São Luís do Maranhão, no Brasil. António Vieira passou grande parte do tempo no Brasil, mas também viveu grande parte do seu tempo em Portugal, também como conselheiro de Dom João IV, o primeiro rei da dinastia de Bragança depois da restauração da independência em Portugal. É conhecido pelas suas posições antes do tempo, ou que tem uma atualidade impressionante, sobretudo quando se refere à escravatura, à Inquisição e aos judeus. O livro que vos apresento é um livro intitulado Escritos sobre os Judeus e a Inquisição, uma recolha de textos com a direção de José Eduardo Franco e Pedro Calafate, das editoras da Universidade de Lisboa. É um livro extraordinariamente interessante, que marca, digamos, uma personalidade que marcou o século XVII pelas suas ideias à frente do tempo. É certo que muita gente hoje ainda o critica, e acho isto uma infelicidade, tendo em conta as posições avançadas dele. Foi contra a escravatura, sobretudo contra a escravatura dos indígenas da América do Sul, dos povos indígenas daquele lugar. Isto vê-se neste livro. Também foi contra a ideia dos cristãos novos. Pretendia a abolição da distinção entre cristãos novos, que eram os judeus convertidos e perseguidos então pela Inquisição, e os cristãos velhos, os católicos de há muitas gerações. Criticou severamente os sacerdotes da sua época, criticou a Inquisição, não teve medo. Na literatura, os seus sermões possuem uma considerável importância em Portugal e no Brasil. E é um autor português de leitura obrigatória. Um facto interessante é que, numa das viagens do Brasil para Portugal, acho que em 1654, naufragou nos Açores e passou por cá uma temporada. Mas o livro a que me refiro é um livro extremamente interessante. Faz-nos ver ideias de uma pessoa que está à frente do seu tempo, de um sacerdote corajoso, de um homem que não tem medo de publicar destemidamente as suas posições e as suas opiniões, de um homem corajoso. Vale a pena ler este livro. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Shtisel é uma série sobre uma família judaica ultra-ortodoxa que vive em Jerusalém. Distribuída na plataforma Netflix, a série teve um sucesso internacional improvável e quase inexplicável, o que levou os espectadores conotados com ação e mistério a abraçarem estes personagens que se comportam e vestem como se vivessem noutro tempo, que é cada vez menos o nosso.
A resposta pode estar no facto de que este tipo de fundamentalismo religioso, largamente pacífico e não interventivo, embora bastante visual e rigoroso, constitui em si mesmo uma enorme interrogação para o mundo e uma imagem inegável de inocência. A série centra-se sobretudo sobre o jovem Rabi Akiva, que vive com o pai e segue os seus conselhos para quase tudo, e a sua busca de uma noiva para casar. O caminho de Akiva passa por encontros marcados por um profissional do ramo, também ele ultra-ortodoxo, e que propõe as coisas a olho e com conselhos práticos à parte, sempre muito informais. A irmã de Akiva, Giti, é abandonada pelo marido que foi trabalhar para o estrangeiro e esconde essa vergonha de praticamente toda a gente, devendo, no entanto, trabalhar agora para sustentar os 5 filhos. A avó vai para um lar de terceira idade e começa finalmente a ver televisão, algo com que nem toda a família está de acordo. O irmão vai comprar um rato a uma loja de animais para poder convencer a esposa de que conseguiu finalmente caçar o roedor que, segundo ela, habitaria com eles. O pai pede a Giti que deixe de fazer câmbios ilegais de dinheiro na própria casa. A filha mais velha de Giti escreve ao irmão mais novo uma carta fingindo ser o pai fugitivo, com a intenção de o ajudar a deixar de urinar a cama. É esta apresentação simples da vida e das preocupações, contratempos imprevistos, que levam a decisões reveladoras do que pensam estes personagens e quais os valores que os regem, o verdadeiro segredo desta série humana e despretensiosa que merece a nossa melhor recomendação. Shtisel, a série surpreendente da Netflix sobre a família ultra-ortodoxa de Jerusalém. Um santo domingo, bom visionamento e uma boa semana para todos. "25 anos de ordenação episcopal comemorados no próximo dia 30 e em casa, na sua ilha de Santa Maria. Dom António de Sousa Braga esteve à conversa com o Igreja Açores e contou como passa agora os seus dias desde que passou a bispo emérito em 2016. Sendo reformado e também já com 80 anos, já não posso fazer muita coisa, mas, portanto, vou continuando a exercer o meu ministério sacerdotal, celebro a missa todos os dias e por isso estou aqui numa comunidade de formação de jovens sacerdotes, estou muito bem acompanhado e sobretudo posso orientar a minha vida precisamente dentro daquilo que é o essencial e típico da comunidade religiosa: rezar todos os dias, participar na Eucaristia, participar nas reuniões comunitárias, nos conselhos de família, que nós chamamos reuniões comunitárias, conselhos de família. Portanto, eu estou, digamos assim, satisfeito e estou bem acompanhado e bem apoiado. 5 anos depois do fim da missão episcopal na Diocese de Angra, ficam muitas saudades. Mas esta é uma diocese complexa que só se foi erguendo com o apoio dos cristãos açorianos, garante. Eu devo dizer, 25 anos que fui bispo de Angra. Foi um período de vida muito positivo para mim, porque tive a experiência de uma diocese que naquela altura estava a resolver o problema financeiro, mas tenho uma experiência muito positiva à frente dessa diocese, que a partir do vigário-geral, que ainda hoje está à frente da diocese, conseguiu-se implicar toda a diocese, todos os sacerdotes, precisamente a enfrentar e a resolver esse problema financeiro.
que era um problema real e muito custoso. Mas os sacerdotes, as paróquias, uniram-se e fizeram e conseguiram motivar todo o povo cristão, que também, eu devo dizer, como repeti há pouco, que o povo de Deus, da Diocese de Angra do Heroísmo, que enfrentou todos unidos e todos generosos para resolver esse problema. E, portanto, eu só tenho que dar graças a Deus e dar graças ao clero e ao vigário-geral da Diocese de Angra do Heroísmo. Ordenado sacerdote pelo Papa Paulo VI, nomeado bispo por João Paulo II e já privou também com o Papa Francisco. Mas há um que o marcou particularmente. É o Papa Paulo VI. Paulo VI foi o Papa que me ordenou e eu nunca mais esqueci, e todos os meses eu releio a homilia que ele fez nessa ordenação. Foi a ordenação lá na Praça de São Pedro, e conservo essa homilia. Todos os dias faço uma meditação, todos os meses faço uma meditação dessa homilia, que termina assim, que é, digamos, uma mensagem extraordinária de um homem de fé, o São Paulo VI. Quem dá o peso, suporta o peso. O bispo emérito Dom António de Sousa Braga coloca o Seminário Episcopal no centro dos desafios da Diocese atualmente. O desafio da atualidade é o grande desafio que eu penso que tem a Igreja dos Açores, e que, ao fim e ao cabo, sabem que a Igreja dos Açores tem um seminário diocesano a funcionar. E, portanto, o grande desafio e que eu estou convencido, o nosso bispo diocesano, João Lavrador, precisamente seguindo bem o seu nome, está dando um apoio muito grande ao nosso seminário de Angra. Nós temos um seminário onde estão a ser formados os futuros sacerdotes da Diocese de Angra. Uma grande responsabilidade a que o João Lavrador tem procurado dar resposta, garantindo um grande sacrifício, grande apoio económico e, portanto, com um grande apoio do Vigário-Geral, garantido a formação dos sacerdotes das 9 ilhas dos Açores. Não há muitas dioceses que tenham um seminário a funcionar e a formar os sacerdotes. A Diocese de Angra tem esse grande desafio e está a dar uma resposta com toda a dedicação e o apoio do atual, o Bispo Diano dos Açores, muito digno sucessor que tenha a honra. Rasgados elogios ao sucessor, a quem também já transmitiu a ideia de que espera mais da caminhada sinodal, um projeto que não chegou a conseguir concretizar no seu episcopado. A caminhada sinodal, eu devo dizer, e já disse também, e por isso que eu digo publicamente, porque eu já disse ao Bispo e também ao Vigário-Geral, eu esperava algo mais concreto dessa caminhada sinodal. A caminhada sinodal está-se a realizar, as pessoas estão
estão a participar. Isso aí é um bom sinal. Eu vejo que a Diocese, levou a sério, está participando, mas ainda não estou a ver resultados. Eu estou dando todo o apoio ao Bispo da Diocese, precisamente para se começar a ver algum resultado. É o maior desejo e faz parte da minha oração diária. Todos os dias e rezo pelo Seminário de Angra. Uma ligação muito especial ao Seminário Episcopal de Angra, manifestada durante toda esta conversa que assinalou os 25 anos de episcopado do Bispo Emérito de Angra, Dom António de Sousa Braga. E é tudo nesta temporada. O Igreja Açores faz agora a habitual pausa de verão e volta em breve para a 6ª temporada. Tenha um verão feliz e em segurança. E até breve. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.